Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do meu podcast Nova Pauta, aqui na Estação NP. Gente, hoje a gente recebe aqui a Daiane Turquete, ou simplesmente Dai, como ela está nas redes sociais também e atende todo mundo. Profissional com ampla experiência na área do desenvolvimento humano e na saúde emocional. Atualmente a Dai tem seu foco voltado para a saúde mental corporativa, também trabalhando como gestora emocional corporativa, especialista na NR1, a tão falada mudança aí nas leis, incrementação de uma lei que já existe. Então a NR1 ainda causa muita discussão, muitas dúvidas para muitos empresários e os próprios trabalhadores. E a gente vai falar com ela sobre isso. Inclusive, ela está na região nessa semana para atender empresa, justamente treinando equipes, né, gestores, enfim. Auxilia as empresas e equipes na promoção do bem-estar emocional e na construção de ambientes de trabalho mais saudável. A Dai é daqui de Santiago, porém mora há muitos anos em Balneário Camboriú. E a gente vai bater esse papo com ela, né? Bem interessante, que ela tem toda essa bagagem terapeuta, integrativa, sistêmica também, personal brain formação baseada na neurociência, que busca compreender como o cérebro influencia comportamentos, emoções e tomada de decisões. Eu sou curiosa com isso, Dai, te confesso, e já fiz um monte de perguntas aqui justamente para a gente definir nesse podcast Nova Pauta sobre se nós nascemos com a nossa personalidade definida ou a gente vai construindo ela ao longo dos anos. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite. É um prazer imenso estar aqui, muito grata pela recepção, Sandra. Vamos lá, vamos ver o que eu consigo aqui contribuir. Na tua experiência, a gente já nasce com essa personalidade ou é o meio também tem muda muito a nossa ação, nosso jeito de ser? Para mim é uma combinação das duas coisas, porque a gente nasce com um DNA, né? A gente tem um DNA, tem uma predisposição genética, uma predisposição física. Nesse DNA a gente tem valores que vêm, tem crenças, né, tem esse ambiente familiar, essa influência desse sistema que não tem como a negar que isso é um programa, é como se a gente recebesse um programinha básico quando a gente chega, mas já diz, é um programinha básico. Até então, muitos anos atrás, a gente pensava que a gente nasceu assim e a gente seria sempre assim, A né? síndrome de Gabriela? Sim, a síndrome de Gabriela, e tem muita gente ainda que usa isso como uma desculpa, talvez, para não fazer o que precisa ser feito. É uma muleta também, né? Uma muleta, para não buscar, até para não ter que mudar algumas coisas, né? Porque a neurociência prova, através da neuroplasticidade, que a gente está o tempo todo em constante mudança. As nossas células, elas nascem e morrem todos os dias e mais ou menos a cada 3 meses praticamente todas as nossas células são novas. Então a gente tá podendo criar novos caminhos neurais o tempo todo. E é isso que a neuroplasticidade então a gente pode traz. mudar sempre o comportamento. Sim, e a gente tá sempre sendo influenciado, sim, pelo meio, né, pelo ambiente, pelas pessoas que a gente convive, pelos lugares, por onde a gente frequenta. Então, nós somos seres em construção constante. Mas a gente nasce, então, pré-moldado, digamos assim. Existe uma base já do que a gente vai ser. Existe uma base, mas ela pode ser completamente modificada. A gente não vai dizer, sabe, você vai zerar, né, a sua programação, Sim. Você não vai. A diferença é que essa programação, ela vai continuar existindo. A questão é que quanto mais você treinar o seu cérebro para uma nova um novo comportamento, para uma nova mentalidade, para um novo padrão, isso é possível e passível de mudança. Então, a gente pode ser um novo ser, digamos assim. Existe alguma idade específica assim, que mais influencia o meio, por exemplo, a convivência com um determinado grupo de pessoas, o que aquelas pessoas fazem? Existe uma idade, digamos assim, mais preocupante, dá para dizer? Porque se está num meio, se a tribo que está convivendo é uma tribo bacana, tudo bem. Se não é, existe uma idade assim? Sim, a infância
é a idade, digamos, mais vulnerável, porque até os 7 anos de idade a gente não tem o neocórtex, que é uma parte do nosso cérebro ainda bem formado. Na verdade, o neocórtex, ele acaba a formação mais ou menos ele tem a formação até os 21 anos de idade. Então, durante esse período, e principalmente até os 7 anos de idade, é onde a gente sofre mais as influências do que está acontecendo ao redor, através das experiências, dos exemplos que essa criança está sendo colocada, né, no ambiente onde ela está vivendo. E ela também, por não ter esse neocórtex já bem definido, maduro, digamos assim, ela não tem esse filtro que consegue digerir e determinar o que isso faz sentido pra mim, isso não faz sentido pra mim, e porque ela tem o emocional muito desenvolvido. Mas a gente olha as crianças porque elas são muito inteligentes e elas dizem as coisas de uma forma muito natural, como se elas fossem capazes disso, mas na verdade elas não conseguem ainda discernir, elas não têm esse emocional. Elas estão agindo no emocional. Por isso também a gente nessa idade também, na idade precoce, o bullying ele pode causar um trauma, um dano mais grave também? Sim. Rejeição, bullying, como é que tu vê esse cenário nessa idade, onde justamente tu diz que, né, nosso córtex central não está totalmente formado? Uhum. Sim, o bullying é algo muito preocupante, porque é onde ele acontece mais, digamos assim, nessa fase da infância e da adolescência, onde essa formação ainda está acontecendo. Então, é muito fácil que isso realmente traumatize uma pessoa e a pessoa leve isso como uma realidade, uma verdade sobre ela para a vida. Então, é importante que a gente saiba como lidar com isso, né? E que as pessoas tenham consciência. Mas é claro que as crianças, elas não têm essa consciência, né? Da maldade. Às vezes, elas fazem esse bullying, essa brincadeira, sem ter a consciência. Só que não quer dizer que mesmo elas não tendo essa clareza, que isso não está gerando um processo de traumatização, talvez, numa outra criança, né? A tua experiência pessoal, tu sofreu algum tipo de bullying? Muitos. Eu sofri bastante bullying quando eu era criança. E por que motivo? Pode contar pra gente? Um pouco, assim, por exemplo, estar aqui neste lugar agora, pra mim, é uma dificuldade. Porque é uma superação, então. Também, sim. Porque no bullying tem isso, né? Essa questão de justamente, ele pode ser algo que vai te paralisar, e assim também você tem como uma referência de algo que você pode estar superando. E me expor, pra mim, é uma superação de bullying, porque muitas vezes eu fui exposta de forma que eu não me senti feliz, que eu me senti sozinha, que eu me senti triste, que eu não me senti tão protegida, digamos assim. Isso era na tenra idade da infância ali ou era na adolescência? Eu sofri os dois tipos, eu posso dizer, né? Mas o que provocava essa reação de bullying contigo? Eu não sei exatamente te dizer assim o que provocava nos outros essa reação. Eu sei te dizer que, bom, eu era filha da diretora, então, sendo filha da diretora, eu já era alguém que, de alguma forma, era vista. Privilegiada? Era privilegiada, eles, talvez, fosse privilegiada também. E isso teve o lado bom, claro, mas teve o seu outro lado também, né? Que eu tive que passar por algumas superações, porque assim eu também tinha que ser exemplo por ser filha da diretora. Sim. Tu era mais cobrada, então? Um pouco. Talvez tu fosse mais cobrada e isso te incomodou naquela idade que... porque eu tinha que ser exemplo para todos. E muitas vezes como se... Eu sentia muito que coisas que eu não fazia, eu era colocada como se eu tivesse feito. Então, tipo... é uma das minhas feridas, digamos assim. Levava culpa por algumas coisas que eu não tinha feito, né? Mas isso é o lugar da exposição. Ele pode te gerar isso, né? De te colocarem, às vezes, em lugares que você não fez nada para aquilo acontecer, mas às vezes só por
E nesse aspecto é comum a gente ver do senso comum, né? Até nas redes sociais, né? No meu tempo isso era, nós não tratava como bullying, todo mundo tá aqui, adulto, Sim. feliz da vida. Só que nem para todo mundo funciona assim, né? O que tu diria para Dai ou de hoje, diria para aquela lá que na época tu disse que sofreu bullying, então aquilo foi ruim para ti. Sim. Tu foi pesado, tu sentiu, impactou na mulher que tu é, talvez. Mas o que tu diria para hoje para aquela Dai? Como eu te falei, isso é algo que eu não posso te dizer assim, eu superei completamente. É algo que a todo momento que eu me coloco em alguns lugares, eu tô trabalhando essa superação em mim, deste lugar. Porque é algo que é uma dificuldade, é um desafio. Então, o que eu diria é que não deixar que isso paralise. Mas para eu saber que isso foi um bullying, eu também precisei passar por todos esses processos de autoconhecimento. Eu tive que olhar para trás, eu tive que perceber o quanto aquilo de fato influenciou na minha vida, nas minhas escolhas, em muitas coisas que eu deixei de fazer ou outras que eu fiz em função do que eu sofri. Né? A questão é que se eu paralisar neste lugar de sofrimento ou ficar buscando culpados lá atrás, eu não vou conseguir superar, eu não vou conseguir evoluir. Então, o passado ele nos serve como uma referência, literalmente, né? É um retrovisor que a gente olha um pouquinho, mas a gente não tem como dirigir um carro olhando o tempo todo pelo retrovisor. Então, eu olho só para entender. Dá uma espiada e segue em frente. E sigo em frente. E como eu te falei, é algo que não é porque aconteceu uma vez, ok, superei. Tem muitas pessoas que superam com facilidade. E a partir de um momento, elas conseguem definir que deu. A partir dali, eu fui assim. E outras até nem sabem que tem alguma cicatriz relacionada a isso, Muitas, né? A maioria das pessoas não percebem quais são as feridas que as dores e as feridas que elas estão vivendo a vida, alimentando essas feridas ou sendo alimentadas por elas. Por exemplo, né? Pais e mães, como é que eles conseguem identificar, por exemplo, o que teus pais não viram na época que tu estava sofrendo silenciosamente, talvez, eles não viram? Como é que os pais podem identificar que os filhos estão sofrendo silenciosamente bullying? Eu acho que na época, meus pais nem teriam como entender, talvez, o que eu estivesse. Não quer dizer que hoje as pessoas tenham que entender. Mas o mundo, o cérebro, as informações, tudo evoluiu muito, né? Sim, o cérebro, na verdade, maior, né? A gente pode dizer que ele não evoluiu tanto quanto as coisas evoluíram, né? Mas os meus pais, eles trabalhavam muito. E isso faz também com que, às vezes, os pais não consigam estar totalmente presente, assim, com as crianças. Isso acontece bastante ainda nos dias de hoje, né? Acho que é mais comum até nos dias de hoje, né? Eu acho que sim. E o que... Desculpa, qual foi a pergunta exatamente? Justamente como é que os pais podem perceber que os filhos... A criança, ela não tem essa facilidade de falar sobre o que ela tá sentindo, como ela tá sentindo, o que aconteceu. Às vezes ela não tem essa clareza do que aconteceu. Ou se ela tá se sentindo rejeitada, se ela tá se sentindo excluída, qual é o tipo de dor, de fato, que ela tá sentindo. Mas ela mostra através do comportamento. Então, uma das coisas que os pais e os professores podem ficar atentos é o comportamento da criança, porque é através dele que a gente mostra as nossas crenças, as nossas dores, é através do nosso corpo. O corpo fala antes da mente, ele fala antes da gente ter a clareza sobre as expressões. Então, eu acho que a partir daí, dessa observação, por exemplo, se uma criança está muito irritada, se ela está tendo algumas dores, às vezes tem muitas crianças que têm dor gastrointestinal, não sabe por quê, dor de cabeça, às vezes ela diminui muito o rendimento na escola e também não se sabe por que ela mudou, por que ela se isola. É claro que às vezes tem a ver com o perfil. Tem pessoas também que gostam mais. E hoje está mais difícil até por causa da tecnologia, né? Sim. A criança e o adolescente está mais isolada em função desse novo mundo, né? Sim, mas isso talvez também é uma busca dela para ela se sentir mais segura de alguma maneira. Então, uma das maneiras, eu acho também que é
quando os pais ou os professores conseguem criar esse ambiente onde a criança se sente segura, que esse é o principal local, né? É o lugar onde ela pode chegar e ela falar sobre o que ela sente e ela ser ela mesma. E então poder se sentir bem, poder ter alguém com quem contar. Conversar abertamente. Conversar, porque a criança ela não tem ainda os recursos para lidar com certas situações. E ela se regula através de adultos. Então é importante que os adultos estejam regulados emocionalmente para que eles consigam ajudar essa criança. Tu atende crianças também ou mais adultos? Eu já atendi crianças, mas não direcionado não é teu foco assim, hoje. Não é o meu foco. Já atendi e eu posso te dizer que eu tenho uma boa conversa assim com crianças, mas não é o meu foco. Quais as crenças limitantes mais comuns que tu ouve nos teus atendimentos, assim, nos treinamentos, em grupos, com gestores também? E isso dá para ser reprogramado? Dá algumas dicas aí dessas mais que tu percebe, tu ouve, tu vê que eles falam, que né, as pessoas trazem essas crenças limitantes. O que é? Às vezes as pessoas não trazem a crença clara. Ninguém chega e diz assim, eu sou insuficiente. Às vezes as pessoas demonstram isso através dos comportamentos, do que elas deixam de fazer também, do que elas fazem em função dessas crenças. As crenças normalmente elas estão escondidas atrás do que as pessoas fazem ou deixam de fazer. Então é através dessa conversa, através da história, através do que elas gostariam de ter, do objetivo que elas gostariam de chegar e não conseguem, que a gente consegue entender o que está por trás disso. Por que é tão difícil para essa pessoa chegar nesse lugar? Né? Vamos trazer eu aqui como exemplo, né? Por que é tão difícil para mim, tão desafiador para mim, sair falando num vídeo? Normalmente, eu tenho essa dificuldade hoje ainda muito claro, é muito difícil para mim. Isso medo de desafiador. Que tu segue trazendo daquela crença que tu tinha que ser perfeita, que tu tinha que ser melhor, porque tu... Isso? Exatamente. Então, é o que tá por trás, né? Através do comportamento, do que se faz ou do que se deixa de fazer, que a gente percebe as crenças. O problema é que muitas vezes a gente se identifica com essas crenças e elas passam a fazer parte da nossa identidade, no sentido de que não foi o acontecimento, o que houve, o fato, mas sim eu me identifiquei como se aquilo fosse quem eu sou. Só que uma crença não é quem eu sou. E o fato também não é o que eu sou. É simplesmente algo que aconteceu. Então, quando a gente se desidentifica... Tipo, botei na cabeça que aquilo me define e aquilo tá me definindo. Isso. E aí eu passo também a repetir isso, né? Muitas vezes eu vou pra minha vida, vou pro meu dia a dia repetindo. Então, eu sou tímida. Eu sou tímida. Sim. Cada vez que você diz eu sou tímida, o seu cérebro... sendo tímida. Sim. E o cérebro diz, ok... E tudo diz ok, porque o nosso cérebro, ele busca o tempo todo o que é conhecido. Então, se a zona de conforto. A zona de conforto, exatamente. Então, se para mim é conhecido que o meu comportamento é ser de tímida, eu busco evidências, eu foco o tempo todo, a minha atenção é direcionada para todas as evidências que vão dizer, é verdade, eu sou tímida. Então, é assim que a gente funciona. Tudo que eu repito, todas as programações que eu vou, através do meu comportamento, fazendo igual, eu estou fortalecendo aquela crença. Essa crença, esse caminho neural, esse comportamento e assim também a minha realidade. Nós falamos de bullying, nós falamos de crenças limitantes, vamos falar de, por exemplo, estresse, ansiedade, burnout. Isso está muito comum agora, principalmente com a NR1, né, que é esse adendo à lei, que justamente traz essa saúde mental como prioridade. O corpo fala que a gente está com excesso de sobrecarga, excesso de carga de trabalho, enfim, emocional, o corpo demonstra? Sim, o corpo ele é através do corpo que a gente pode perceber o que a gente está sentindo. Então, às vezes, não é uma doença que vem diretamente. Às vezes, o corpo vai mostrar alguns sinais
Ele vai mostrar sinais de cansaço, vai mostrar sinais de que você não consegue dormir bem, ou você dorme e logo você acorda, você perde o sono. Às vezes você pode ter ansiedade, às vezes você pode ter distração, não conseguir se concentrar em nada, não ter facilidade em perceber o que você foi fazer lá, né? Esquecer. Às vezes você pode ter dores de cabeça. Então, o corpo, ele sempre dá sinais. Às vezes, os sinais, eles são mais silenciosos, eles são sutis. E muitas vezes a gente ignora esses sinais. A gente fica esperando, né? E fica negando, fazendo de conta que não está percebendo, porque, eu não posso deixar de ir, eu não posso dizer que estou assim. Ou o que a gente faz normalmente? Digo porque muitas vezes eu também faço, mas na maioria das vezes hoje em dia eu evito, eu já me conheço e eu aprendi a lidar comigo. Não todo o tempo, né? Óbvio. Sim. Mas eu me busquei pra eu saber lidar com o meu corpo de uma forma mais geral, assim. Mas muitas vezes a gente toma um remédio pra fazer de conta que a gente não tem tempo de olhar pra aquilo. Daí a gente toma um remedinho. Daí o remedinho passa dor de cabeça e a gente continua negando que o corpo tá mostrando que tem algo ali, que precisa ser visto. Aí a gente não dorme uma noite, a gente diz, não, mas essa noite foi só porque ontem eu fiz tal coisa. Aí vai a segunda, a terceira. E vai assim, achando desculpa. Vai achando desculpa, vai deixando pra depois. Mas daí tu há de concordar comigo, por exemplo, a ansiedade, o estresse, o burnout, a própria depressão, é tudo muito confuso. Como é que a gente sabe que eu tô com uma coisa e não outra? Ou tô com todas juntas? São sintomas diferentes, né? Uma pessoa pode começar com uma ansiedade e ela evoluir para uma depressão. Porque a ansiedade, o que é a ansiedade, né? A ansiedade é um excesso de futuro, é um momento onde a gente fica ruminando, às vezes, algumas coisas, a gente fica pensando sobre algo. Aqui já tá pensando que vai fazer lá. E né? A gente pensa lá na frente, é uma desconexão entre o corpo e a mente. E quando há essa desconexão, o nosso corpo ele não consegue mais se autorregular. Então, eu tô aqui, mas a minha mente tá lá na frente, tentando resolver alguma questão que eu tenho segunda da semana que vem. Só que quando eu não tô no presente, então eu vou causar já um estresse no meu corpo. Por quê? Porque eu tô fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Uma mente tá no lugar, o corpo tá no outro, não tem coerência entre uma coisa e outra. Porque eu só consigo fazer algo quando o meu corpo está de fato naquele lugar. Então, a ansiedade, ela é excesso de preocupação, é não estar no agora, é se distrair com tudo, é ficar, inclusive, antecipando coisas pra me preocupar. E isso, às vezes, as pessoas viciam também nisso, né? Elas não conseguem estar no agora. Então, às vezes, elas estão fugindo de algo que elas não querem olhar. Pra não resolver ali. Aí eu crio uma ansiedade pra eu não resolver o que eu preciso resolver. Às vezes tem algo aqui que você precisa fazer aquilo, mas você não tá afim. Por quê? Porque aquilo vai te demandar atenção, vai te demandar uma energia que você naquele momento não tá afim de gastar aquela energia, de parar, de estar no presente. Então é mais fácil eu ficar ruminando, pensando lá na frente e me perdendo desse agora, do que eu de fato fazer o que precisa ser feito. E isso pode gerar um estresse também, né? Sim, porque daí já está no estresse, né? O corpo ele já tá em estresse, ele vai aumentar o cortisol, vai aumentar a adrenalina. E esse excesso de cortisol e adrenalina, conforme eles vão sendo liberados, se eles não são, digamos, eles não são liberados, né? Eles não estão sendo liberados no organismo, mas eles não estão sendo liberados para uma ação, para um fechamento de ciclo, para uma solução. Então, o corpo começa a entrar em estresse cada vez mais, porque no fundo, o nosso corpo e o nosso cérebro, eles estão sempre interligados e eles estão sempre buscando uma finalização de um ciclo. Então, quando eu não termino, eu tenho algo e eu não resolvo, e eu vou colocando para frente, eu vou só gerando estresse no meu corpo, eu nunca finalizo aquilo e eu tô sempre deixando o meu corpo em estresse o tempo todo. Sob aviso, né? Sob aviso, ele entra em ameaça, né? Em alerta constante, e isso vai gerando outras coisas. Daí vai vindo mais tensão. Terapeuticamente falando, se tu fosse dar um conselho para dar essa freada
O que é? Tem uma técnica para Tem muitas começar? técnicas que podem ajudar a pessoa a reduzir a ansiedade. A principal delas é a respiração. Só que não é eu te dizer assim, né? Você tá ansiosa, eu te digo respira. É simplesmente você se dá conta que você tá ansiosa, né? Você presta atenção no seu corpo. O seu corpo está te falando algo. Então, você fazer respiração, por exemplo, a respiração do quadrado é uma respiração super fácil de fazer e é uma respiração que nesse momento ela já faz regular o sistema nervoso. Como é que é do quadrado? Então, é 4, 4, 4, 4. Digamos, é 4 vezes 4. Você inspira contando 1, 2, 3, 4. Inspira pelo nariz, segura o ar contando até 4, solta o ar pela boca contando até 4 e fica sem ar. Fica contando até 4. E vai fazendo 4 vezes, por exemplo, 4 vezes essa mesma respiração. Regula, volta pro eixo. Regula, assim. te coloca no presente, né? Te coloca no agora, porque não tem como eu ficar prestando atenção na respiração e ficar desconectado do meu corpo. A respiração é algo que me traz pro agora. Então, a respiração... Uma das técnicas. O que as empresas não sabem ainda sobre NR1? O que os empregadores e até empregados não entenderam sobre essa mudança, sobre essa questão? Eu acredito que as pessoas, em geral, não entenderam que atrás de um CNPJ tem sempre um CPF. E as pessoas que constroem os resultados das empresas. Então, quando um cérebro, ele tá se sentindo sobrecarregado, ele tá ameaçado, se sentindo ameaçado de alguma maneira, ele não vai performar da mesma maneira. E aí os resultados, a produtividade, a criatividade, tudo isso vai diminuir, né? O engajamento, e aí as pessoas vão começar, o ambiente vai ficando mais tóxico, tudo isso vai se perdendo muito, a comunicação vai ficando dispersa, isso, e isso tudo vai influenciar nos resultados em geral de uma empresa. Então, a saúde, ela é algo que a gente diz, né? Se a gente tiver saúde, a gente tem tudo. Mas nessa hora, ninguém presta atenção nisso, né? Porque se eu estou indo trabalhar numa empresa, eu faço parte desse ambiente, e esse ambiente, ele é soberano, ele vai influenciar em como eu estou me sentindo, então ele um ambiente ruim, só vai agravar. Ele não é responsável pelo que eu sou, esse é o meu ambiente interno, mas ele é responsável por potencializar o que tem de bom e o que tem de ruim. E assim também tem aquela questão, né, que uma laranja, a gente sabe que uma laranja estragada, ela vai contaminar todo o cesto. Então, é assim também dentro de uma empresa. A parte interna tem a ver comigo, mas a empresa é responsável por trazer mais essa segurança, esse ambiente de uma forma geral, para que a própria empresa tenha melhores resultados com os colaboradores. E tu acha que as empresas já entenderam isso? Não, as empresas continuam olhando isso como um custo, mas elas não percebem qual é o prejuízo de ter um afastamento, né, desse colaborador que ele está de corpo, mas ele não está de mente. Inclusive, já tem pesquisas mostrando que é melhor, né, que é menos custo para uma empresa um colaborador que ele não vai trabalhar do que quando ele vai trabalhar e ele não está presente no que ele precisa fazer. Sim, porque ele vai mais atrapalhar do que realmente é. Então, são pequenos detalhes que a empresa não está vendo ainda, mas que fazem toda a diferença nos resultados. Vamos fazer um rapidão aí, umas perguntas e respostas para a gente finalizar nosso podcast? Vamos. Então, bate-bola, vai rápido aí para ti. Uma palavra que define a tua missão. Consciência. Quer explicar ela? Eu acho que a gente tendo consciência, a gente é capaz de fazer algo melhor pra gente e pro mundo, né? Eu acho que a consciência, ela é necessária para que eu possa mudar qualquer coisa que eu queira. Que bacana. O que mais falta às pessoas hoje? Estado de presença e conexão consigo mesmo. A gente tá conectado com tudo que tem no mundo, mas a gente nem se conhece. Um hábito que tenha mudado a tua vida, Day? Autoobservação, porque a partir disso foi quando eu comecei... Seria o autoconhecimento? Mas também me vendo esse autoconhecimento, sim, mas é auto-observar no sentido do meu comportamento, por que eu tô fazendo assim, por que eu deixo de fazer, né, dessa outra maneira. Então isso fez com que eu começasse a ficar mais atenta e pudesse fazer algo diferente, não ainda tudo como eu gostaria, mas a partir disso é que eu consigo fazer algo diferente.
me observar. Tirando o politicamente correto, ao bonitinho, o que é sucesso pra ti? Pra mim, eu acho que é ter paz. Paz interior, assim, é estar em paz nas relações, e a gente sabe que isso é algo que está constante, em mudança Hoje constante. A paz é um produto caro, né? É o que é mais caro nos dias de hoje, porque a paz, ela nos dá tudo, né? Se você tiver paz, você tá com alegria, tá tranquila consigo mesmo, com os outros, com o mundo, você tá em equilíbrio, né? Então, eu acho que essa paz interior é algo que é capaz de fazer com que a gente flua de forma mais direta, né, nos nossos objetivos. Mais se a gente natural, não tem isso... e mais feliz, né? Sim, com certeza. Um conselho que tu gostaria de ter recebido aos 20 anos? Não se preocupar em buscar a validação dos outros e sustentar o desagradar. Isso aí é a tua própria cura, né? Se tu analisar. Porque sim. Aí tu deixa de pensar naquilo. Tem se falado muito sobre isso, né? A gente dá um olé para a opinião dos outros, mas é muito difícil, né? Sim, com certeza. O difícil é sustentar, né, o desagrado, porque no fundo a gente quer pertencer. E a gente quer agradar. A gente quer agradar para poder pertencer. Porque quer ser bem visto. Sim, porque se a gente não pertencer, existe algo no nosso cérebro que diz que a gente não sobrevive, né? Agora eu te pergunto, tu faz terapia, né? Tu tem treinamentos. E quem cuida de quem cuida dos outros, hein? Eu me cuido, eu faço terapia e eu também tenho os meus pontos de apoio, né? Porque eu acho que a gente não precisa carregar tudo sozinho e nem tem como, né? Hoje tu dá treinamento para as empresas, faz atendimentos online também, né? Como terapeuta. Como é que a gente faz para ter um serviço teu nas nossas empresas, por exemplo? Pode me procurar no @doutora Daiane Turquete, ou pelo meu contato mesmo, né, que é 479-8861-7091. Mandar um direct ou uma mensagem e a gente pode... Está no Instagram, doutora Daiane Turquete, né, com 2 T's, né? 2 T's, Tu vem de Balneário daí, tu tá sempre por aqui? Eu procuro vir pra cá em torno de 3 meses, a cada 3 meses, por aí. Tem uma regra, assim, mas é mais ou menos por aí. Mas tendo demanda, vem pra região? Sim, sempre quando eu venho pra cá eu atendo acupuntura também, né, eu faço palestras e o que tiver mais de atendimento direcionado à minha área. E também a própria NR1 não necessita que a gente faça presencial, né, tudo pode ser online. Pra gente terminar, então, o que tu gostaria de que cada um que vai nos ouvir, que vai nos acompanhar, que vai ouvir depois, que vai estar conectado com o conteúdo desse podcast, que não esquecessem desse conteúdo todo que a gente falou aqui? Eu acho que as pessoas aprender a não se identificar com a dor, né? Que ninguém é a sua dor, ninguém é o seu diagnóstico, que ninguém é o que aconteceu com ela, consigo mesmo, né? E que a gente pode o tempo todo ser melhor, ser diferente de acordo com o que a gente repete pra gente mesmo, né? Então as nossas escolhas, elas são diárias e a gente precisa repetir o que a gente quer para que a gente realmente mude o que a gente gostaria. Então eu acho que é não se definir como ontem, não se definir em caixa nenhuma, mas procurar sempre estar melhor e lembrar que a gente só tem essa vida, não esquecer que a gente precisa saber um motivo pelo qual a gente tá aqui. E viver intensamente, então. Isso, com certeza. Nós ficamos por aqui. Muito obrigada, Dai. Foi uma delícia conversar contigo, viu? Eu agradeço. Ficamos por aqui. Você ouviu mais um podcast, né? Nova Pauta aqui na Estação NP.